Olá, tudo bem? Eu sou Silvana Ferreira, da Self Treinamentos, e eu fiz um resumo de um manual que eu estou organizando sobre liderança. E eu vou compartilhar com vocês, então, uma parte desse manual. Então, nós vamos começar aqui vendo o manual do líder, né? Uma parte do meu manual do líder. A primeira ferramenta, a primeira questão que a gente levanta nesse manual do líder e do nosso curso de liderança é a questão do autoconhecimento, né? De gerenciar a si mesmo. Então, para isso, existem ferramentas, né? Ferramentas. Claro que a maior ferramenta é o nosso desejo de nos conhecermos, né? Aí, a partir disso, eu vou buscar, então, as ferramentas que existem para buscar esse autoconhecimento, que é o gerenciar a si mesmo. Porque se eu não gerenciar a mim mesmo, como eu vou gerenciar os outros? Então, nós temos aí no mercado diversas terapias, coaching. Eu gosto muito de diferenciar, né, coaching de terapia, né? O coaching, ele é mais voltado para o aspecto profissional e a terapia mais para o aspecto emocional e pessoal. Mas, de qualquer forma, ambos são ferramentas para a gente crescer, para a gente se desenvolver e para a gente poder gerenciar os diversos aspectos do nosso comportamento que muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta. Então, é tudo aquilo que a gente busca como desenvolvimento pessoal. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto, né? E teríamos muito o que falar sobre autoconhecimento também na questão do autogerenciamento. Então, assim, resumidamente, o primeiro passo para o líder, para uma boa atuação, para ele ter sucesso com a sua equipe, é o autoconhecimento, tá? Ele perceber a si mesmo, como ele funciona, como ele reage. A segunda ferramenta, né, que eu falo, a segunda parte, é a empatia, que é essa capacidade, então, necessária para a gente gerenciar outras pessoas. Então, o que nós temos aí de ferramenta que a gente pode utilizar para gerenciar, para começar a pensar como gerenciar de uma forma eficaz? Né? Dispõe ou um sistema, ou um Excel, ou um caderno, né? Mas você fazer esse mapeamento de competências. Então, quem é quem na minha equipe, né? Como as pessoas funcionam? Eu tenho essa ideia de quais são os talentos, os pontos fortes, os pontos de melhoria da minha equipe, né? Quem é melhor no que, né? Todo mundo tem seu potencial, todo mundo tem seus pontos fortes, todo mundo tem seus pontos de melhoria. Então, quando eu faço mapeamento de competências, consigo avaliar, enxergar a minha equipe como ela realmente é. E dessa forma eu consigo trabalhar melhor com ela. Daí depois tem a questão da avaliação mesmo da performance. De repente eu deleguei algumas tarefas, né, para algumas pessoas e observo que a performance não está indo bem. Então, o que está acontecendo? E o próprio relacionamento interpessoal do líder com a equipe e entre a equipe em si. Então, essas são questões muito importantes para o gerenciamento eficaz, né? Para a gente poder realmente obter os melhores resultados na nossa equipe sem sofrimento para o líder e sem sofrimento para a equipe, né? De uma forma leve e produtiva, que é isso que a gente precisa buscar, né? A produtividade de uma forma saudável, de uma forma agradável. Então, eu com mapeamento de competências, né? Avaliando o desempenho de uma forma singular, né? Gosto muito desse aspecto da meritocracia. Então, quem está trabalhando bem, quem não está trabalhando bem, vou descobrir o porquê. Quem está trabalhando bem, vou colaborar para que ele continue trabalhando bem e não vou colocar mais tarefas nele, falar que ele trabalha bem, então como prêmio ele ganha mais tarefas. Não é por aí que funciona. Ter esse olhar, né? Não simplesmente classificar e falar, tá, então fulano tá bem, fulano não tá bem, então fulano tá fora. Não é assim que funciona, né? A equipe, ela se constrói também nas dificuldades e nos erros. A comunicação e o contrato, né, de como a empresa espera que as coisas funcionem, né? Como eu, como líder, espero que as coisas funcionem e como a empresa precisa que as coisas funcionem. Tá? Então, a gente faz um contrato. Sempre que essa pessoa chega, né, a gente já tem essa questão de estabelecer um contrato com ele. Aqui vai bem além do contrato de trabalho, contrato legal. Né? É um contrato de comportamento, certo?
Então, para esse contrato funcionar, eu vou precisar usar de assertividade, vou deixar claro o significado de cada ação, né? Então, cada atividade, cada tarefa que a gente vai colocar tem um significado. Muitas vezes você, como líder, pensa que é óbvio, mas para a pessoa não. Então a gente precisa explicar bem o significado, o resultado, a importância de cada ação que a gente vai trabalhar. E outra ferramenta importante aí dentro do aspecto de comunicação é a escuta ativa. A gente fala em comunicação, já pensa em falar. E, na verdade, nós temos esse outro aspecto de comunicação que é pouco explorado, que é a escuta. Então, você escutar mesmo as dúvidas dele. Ele precisa desenvolver esse olhar, essa escuta. Não existe pergunta boba. Porque se ele tem uma pergunta, vai impactar no resultado do trabalho dele. Aí, dentro desse manual, a gente vai colocar alguns passo a passo. Então, o primeiro passo a passo é o passo a passo da delegação. Então, a primeira coisa, você vai listar as suas atividades. O que você faz? Você consegue parar e listar as suas atividades? Tem gente que fala assim, nossa, não tem tempo para fazer isso, não. Então, aí já começa alguma coisa para você pensar. Se você não tem tempo para listar as suas atividades, você vai ter tempo para delegar alguma atividade? Né? Se você não tem nem ideia do que é operacional e do que é estratégico, como que você vai escolher as tarefas para delegar? Então, o primeiro passo, lista as atividades. E dessas atividades, você vai separar o que é operacional do que é estratégico. Depois que eu separei o que é operacional do que é estratégico, eu vou nomear as pessoas, porque daí eu já conheço a minha equipe, né? Eu já fiz o mapeamento da equipe. Então, eu já sei quem vai se dar melhor com qual tarefa, então eu vou nomear essa equipe. Para fechar, eu vou orientar e supervisionar. O próximo passo aqui, gente, então eu peguei, olha, eu listei as minhas atividades, eu separei o que é operacional de estratégico, eu nomeei as pessoas que ficarão encarregadas. O próximo passo é orientar e supervisionar. E aí entra outra ferramenta que a gente trabalha, vou fazer um outro vídeo, a gente trabalha no curso, que é a ferramenta do feedback. Então, eu vou dar feedback sobre o quê? Né? Aqui nós temos sobre o que nós vamos dar feedback, para que dar feedback, o que serve o feedback. Então, assim, se eu preciso delegar, a empresa confiou em mim e me promoveu a líder. Então, eu preciso delegar, eu não vou dar conta de continuar fazendo tudo que eu fazia, né, com a mesma qualidade, com a equipe. Né? Eu não posso ter a pressa de querer que a pessoa aprenda muito rapidamente. Eu tenho uma experiência de tantos anos, a pessoa entrou ou está começando agora naquela tarefa, eu preciso ter a paciência. O pessoal fala, eu preciso desenvolver minha paciência. Precisa. Tá? Nessa era de ansiedade que nós estamos, nós queremos que as pessoas cheguem prontas, já fazendo, já correndo. Então, assim, são coisas para a gente pensar. Existem as ferramentas, mas a maior ferramenta, a primeira ferramenta que eu sempre falo é o autoconhecimento. Então, o quanto eu me conheço minhas reações, né, e dou atenção mesmo para os objetivos da empresa. Tá? É um pensamento muito legal, estratégico, e isso melhora o clima da equipe e a gente consegue ótimos resultados. Espero ter colaborado aí com a sua delegação.